A questão seguinte é do Colégio Militar de Juiz de Fora, de 2019 para 2020, questão número 3. Tem aqui uma malha quadriculada, Colégio Militar sempre coloca isso, né? Então, observe abaixo as figuras de 3 polígonos desenhados numa malha quadriculada. Tá aqui. Figura 1, figura 2 e figura 3. Tá pequenininho para enxergar, né? Certo? Pode-se concluir corretamente que a figura 2 possui maior área, a figura 1 possui maior perímetro, a figura 3 possui metade da área da figura 2. Olha só, a gente tem que calcular a área e calcular o perímetro para poder responder isso aqui, né? E essas áreas, como é que a gente calcula? Tá enxergando aqui as linhas da malha quadriculada? Através dessas linhas, a gente pode calcular essas áreas facilmente. Por exemplo, essa figura 3 aqui, ela tem... Olha só, ela tem aqui, ao longo da malha, a gente identifica 4 quadrados inteiros, né? E aqui, 2 metades. Isso aqui é metade de um quadrado e isso é metade de um quadrado. Então vamos escrever isso aqui. Figura 1, figura 2 e figura 3. Então essa é a figura 3. Vamos calcular a área dela. A área dela é igual a 1, 2, 3, 4 e mais 2 metades. 2 metades equivalem a um quadrado inteiro. Então 1, 2, 3, 4 e 5. Então a área da terceira figura é 5. Vamos calcular 5 aqui. 5 o quê? Olha, ele não deu a medida, tá vendo? Ele não falou quanto que é essa medida aqui. Normalmente eles dão a medida. Por exemplo, 1 centímetro. Mas como não foi dado, a gente vai dizer que isso aqui é uma unidade de comprimento. E um quadradinho desse, cada quadradinho, é uma unidade de área. Então, 5 unidades de área. Essa é a área da figura 3. Vamos fazer a mesma coisa aqui para essa figura 1. Olha aqui, na figura 1 nós identificamos ao longo da malha quadriculada, ó, aqui uma linha, outra linha e outra linha. Aqui nós temos uma linha, outra linha e outra linha. É isso que tem aqui, né? E aqui é uma linha e uma linha. Sempre ao longo da malha. Então nós temos aqui alguns quadrados inteiros. Quantos quadrados inteiros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 quadrados inteiros. Além desses 8 quadrados inteiros, nós temos aqui metades, ó. Isso aqui é uma metade, aqui outra metade e outra metade. Então nós temos aqui 4 metades. 4 metades, ó, 4 metades equivale a 2 quadrados inteiros, não é isso? Cada 2 metades formam um quadrado. Então essas 4 metades equivalem a 2 inteiros. Então 2 quadrados inteiros, mais esses aqui que são quantos? Eu já perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 quadrados inteiros aqui, mais 2 inteiros. São 10 quadrados. Então a figura 1, ela tem uma área igual a 10. 10 unidades de área. E essa figura aqui, ó, essa figura dá pra gente fazer desse jeito também, né? Fazer quadrados e mais metades. Dá pra fazer quadrados e mais metades. Tem um monte de quadradinhos inteiros aqui, e aqui ao longo dessa diagonal tem metades. Mas eu vou fazer de um outro jeito, só para lembrar que tem uma terceira maneira de você calcular áreas em malhas quadriculadas. Além de pegar quadrados inteiros e metades, você pode fazer isso aqui. Você forma uma base, uma altura e usa essa fórmula para calcular a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então olha só, essa base ela tem quantas unidades? Ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 unidades. Então a base vale 4. A altura aqui também, ó. Ao longo da malha quadriculada, nós vemos aqui, ó,
Completou 1, 2, 3, 4. A altura vale 4. Então, 4 vezes 4. E aí divide por 2. Base vezes altura sobre 2. Então, vai dar 16. Dividido por 2 é 8. Então, com uma conta só, a gente acha a área do triângulo. Então, a figura 2 tem uma área igual a 8 unidades de área. 16 dividido por 2. 8 unidades de área. Será que já dá para a gente responder qual é a correta? Ele quer saber qual é a correta. Só tem uma correta. Será que dá para a gente responder isso só olhando as áreas, sem olhar os perímetros? Vamos ver se dá. Se der para resolver só usando as áreas, a gente ganha um tempinho, né? Então, olha só. Essas são as áreas, 10, 8 e 5. Então, olha aqui. A figura 2 possui a maior área? Não. A figura 2 não possui a maior área. A área dela é 8. E a figura 1 que tem a maior área. Então, essa aqui está errada. Letra B. A figura 1 possui o maior perímetro? Eu não sei. Eu não calculei o perímetro. Eu só calculei a área, né? Se fosse área, estaria certo. Mas eu não calculei o perímetro, então não tem como responder se isso aqui está certo ou errado. Vamos ver essa letra C aqui. A figura 3 possui a metade da área da figura 2. Figura 3 possui a metade da área da figura 2? Não, isso aqui está errado. Ela possui a metade da área da figura 1, que a gente viu que é 10. Então essa aqui está errada. Letra D, a figura 1 possui a maior área. Olha só, a figura 1 realmente possui a maior área, é 10. As outras têm área 8 e área 5. Então isso aqui está certo. A figura 1 possui a maior área. Eu posso marcar a letra D como sendo a correta para essa questão sem ter o trabalho de calcular os perímetros. Por quê? Porque só tem uma correta. Você tem que levar isso em consideração. Aqui, só para conferir, letra E, a figura de maior área é a de maior perímetro. Eu não sei. De qualquer maneira, você não pode ter duas respostas certas. Se eu encontrei um aqui que é a resposta certa, eu posso marcar essa aqui. A menos que a questão vá ser anulada, né? Isso é chato. Às vezes você tem uma questão que é anulada por algum motivo, como não tem nenhuma resposta certa, ou então tem duas corretas, o que não pode acontecer. Mas aqui, como ele fala aqui, qual será a correta? A gente já achou que a D é correta. A figura 1 tem a maior área. Então a gente já pode marcar essa letra D e acabar a questão. Pode passar para a próxima. Agora, se eu precisasse calcular o perímetro, vamos ver como é que se calcula o perímetro? Olha só. O perímetro, ele tem dois tipos de medida aqui. Ele tem uma medida que é uma medida dessa aqui, que é uma unidade de comprimento, tá vendo? Isso aqui, a distância entre duas linhas na malha quadriculada é uma unidade de comprimento. Agora você tem também aqui partes inclinadas, tá vendo? Essas partes inclinadas são todas iguais, iguais à diagonal de um quadrado. Olha aqui. Quadrado e aqui uma diagonal, tá vendo? Todas essas partes inclinadas aqui, você pode identificar um quadrado e sua diagonal. Então, eu vou chamar essa medida aqui de 1. O quê? Uma unidade, tá? Uma unidade de comprimento. E essa medida aqui eu vou chamar de D. D é a diagonal de um quadrado de lado 1. Que você no sexto ano, no quinto ano, não sabe calcular isso ainda, tá? Só no nono ano que você vai aprender a calcular isso aqui. Mas você chama de D, não tem importância. Então, os perímetros são os seguintes. Figura 1, quanto é que mede o perímetro? Olha, você vai contar quantas unidades de comprimento e quantos Ds você tem. Então, aqui nessa figura 1, unidade de comprimento, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 unidades de comprimento e eu tenho 4 diagonais. Olha aqui, uma diagonal, 2, 3, 4. Então é 6 mais 4D. O perímetro da figura 1, eu não sei quanto vale D, mas eu sei que esse perímetro é 6 mais 4D.
Na figura 2, quanto que é esse perímetro? Olha aqui. Aqui nós temos um lado 4 e outro lado 4. Então, 4 mais 4, 8. E quantas diagonais eu tenho aqui? Daqui até aqui, quantas diagonais são? Ó. Aí você tem que olhar ao longo da malha quadriculada, né? Você tem aqui uma diagonal de um quadrado. Aqui também a diagonal de um quadrado. Aqui também, aqui também. São 4 diagonais. Então, o perímetro dessa figura 2 é 4 mais 4, 8, mais 4 diagonais. Na figura 3, nós temos aqui quantas partes inteiras? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6. E quantas diagonais? Ó, 1, 2. Então, 6 mais 4D. Então, esses são os perímetros. Dá pra gente descobrir alguma coisa aqui com perímetros? Olha, eu já vi que essa daqui tá errada, né? A letra A tá errada, a letra C está errada. A B e a E a gente ignorou, por quê? Porque a gente achou a letra D como correta. Só fala sobre área. Isso que ela está falando está certo, então ela é certa. Mas vamos conferir aqui, ó. A letra B fala o seguinte: a figura 1 possui o maior perímetro. Tá certo isso? Possui o maior perímetro? Não. Quem tem o maior perímetro é quem? É a figura 2, ó. Porque todo mundo tem 4D. Apesar de eu não saber quanto é que vale 4D, se você tiver curiosidade de saber, o D vale raiz quadrada de 2 unidades de comprimento, tá? Mas isso aqui você só vai aprender lá no 9º ano, pelo menos. Talvez no 8º ou 9º ano. Então você chama de D, diagonal. Então todas essas figuras empatam nas diagonais, mas essa figura aqui ganha nas partes retas. Então essa aqui é a maior. A figura 2 é a que tem o maior perímetro. E ele falou aqui que a figura 1 possui o maior perímetro. Não é a figura 1. Então isso aqui está errado. E a letra E, a figura de maior área é a de maior perímetro. Olha só. A figura de maior área é essa aqui. É a 1. E a figura de maior perímetro é essa aqui. Então, a figura de maior área, que é a 1, ela não é a de maior perímetro. Então, isso que ela falou aqui está errada também, tá? Então, errado, 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 errado. E essa aqui certa. Então, a resposta correta é a letra D de delta.